Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pesquisa em Curso, onde você fica sabendo mais das pesquisas que estão sendo realizadas e dos cursos onde você também pode pesquisar aqui no IFMA. Hoje, vamos saber como a dramatização pode ser recurso utilizado para pesquisa sobre a identidade docente, com o professor de Filosofia do campus de Barreirinhas. Vamos ver também pesquisa do campus de Imperatriz, que desenvolveu um filme ecológico feito à base de fibra de banana e sementes. E estamos aqui no campus São José de Ribamar, onde viemos conhecer mais do curso de Jogos Digitais. Vem com a gente, a pesquisa está em curso. Além dos fundamentos de didática, ensino e aprendizagem, a formação de professores envolve diversas questões conceituais e filosóficas. Um professor do campus Barreirinhas resolveu usar do recurso da dramatização para poder aprofundar a pesquisa sobre a construção da identidade docente entre os alunos de licenciaturas do IFMA. Eu tenho desenvolvido, desde o doutorado, um estudo sobre o processo de constituição identitária docente, mas o meu foco tem sido os licenciandos, porque a grande inquietação é saber como esse licenciando se percebe professor. Muitos deles não se percebem professores quando estão mesmo na licenciatura. Então, por que isso? Como se dá o momento em que ele se percebe docente? Os participantes, que foram 4 estudantes de licenciatura em artes visuais e 4 estudantes de ciências agrárias, eles são selecionados a partir de alguns critérios. Geralmente selecionamos os estudantes de licenciatura que já tiveram experiência no estágio docente, já estão nos períodos finais do curso, e que estejam disponíveis a participarem de todas as etapas da pesquisa. Então, depois dessa seleção, fazemos uma entrevista narrativa, que é uma entrevista aberta, em que a gente coloca a questão sobre o que é ser professor, né, para você. E aí a participante fala sobre toda a sua história de vida relacionada a isso. Então, há pessoas que narram que foram filhos de professores, outros experiências com professores durante o ensino fundamental, o ensino médio, até chegar à graduação. Então, é uma história de vida. A partir daí, fazemos a transcrição literal, né, dessa entrevista. E aí vamos para a dramatização, que é o ponto alto, que é quando os participantes eles estão ali desenvolvendo uma peça teatral que envolve a atuação docente. Então, simulam uma aula, elaboram de forma ficcional a aula. As falas não são memorizadas, elas são espontâneas, mas dentro de um roteiro já previamente discutido. Eles ficam livres para criarem um cenário e o figurino também. Essas dramatizações são videogravadas, depois transcritas. E ainda tem uma autoconfrontação dessa dramatização. Eles assistem a dramatização que eles fizeram e aí eles estão sendo entrevistados enquanto eles assistem e conversam sobre aquilo, né? E a partir dali a gente analisa também como eles, nessa autoconfrontação, o que dizem sobre a sua atuação. E aí saem os significados de crítica, como não deve ser o professor, como o professor deve ser. Então, isso vai aprofundando mais os dados. Por exemplo, um participante que, na encenação, ele recebe uma pergunta de um estudante e ali, eles encenando a forma como ele responde. E a forma como ele organiza a aula antes de começar é muito sobre o que ele entende ser a docência, de como ele se percebe professor e de como ele se identifica com a atuação docente. E a gente pega esses significados no processo de análise para poder perceber como individualmente cada um se constitui professor. E um significado que emergiu dessas experiências e que é marcante é o de afetividade. E ela está voltada a como eles se aproximam dos estudantes,
no processo de diálogo em sala de aula, nas conversas, em como se preocupam com a aprendizagem deles e como eles entendem a importância da sua atuação docente para a mudança de vida desses estudantes e para o aprendizado deles. Então, há uma afetação emocional desse professor, envolvimento e um contato muito mais próximo, dialógico com os estudantes. Eu também estou desenvolvendo os estudos focados na ambivalência docente, porque o professor é um pesquisador e, sobretudo, deve ser um pesquisador de sua prática. Isso também mostra e vai de encontro a uma concepção equivocada de que professor é diferente de pesquisador. Então, os estudantes, no seu processo de constituição individual, já começam a apresentar esse conflito ambivalente entre ser professor e ser pesquisador nos processos narrativos. Um ponto que eu considero interessante dessa pesquisa e acho super importante ser destacado é o uso do mapa semiótico. Esse design gráfico também auxilia o leitor das nossas publicações, para como entender, né, esse emaranhado de conexões entre os participantes, porque os participantes são vistos dentro de um todo, eles não são isolados, né, mas considerando, claro, as suas individualidades. Nós temos 2 pontos que dificultam o desenvolvimento dessa pesquisa. O primeiro ponto é conseguir alunos, dentro do critério de seleção, que aceitem desenvolver uma dramatização. Uma outra dificuldade é o processo analítico, porque como é uma entrevista de análises microgenéticas, ou seja, análises específicas de detalhes, inclusive o figurino, a roupa que o estudante está usando diz sobre ele, porque é um mundo de significados, as entonações, as falas que se sobrepõem. Então, o processo de transcrição e de análise, ele é um processo bem mais detalhado, então torna essa pesquisa uma pesquisa mais complexa e, ao mesmo tempo, possibilita um aprofundamento maior. E no próximo bloco, a gente vai conhecer os pesquisadores do campus de Imperatriz que desenvolveram um filme biodegradável como alternativa ecológica para a feitura de embalagens. É daqui a pouquinho. A sustentabilidade tem sido uma preocupação cada vez maior no planeta. E o plástico, que é um material sintético derivado da indústria do petróleo, tornou-se um grande vilão para a ecologia ambiental. Assim, pesquisadores do campus de Imperatriz se reuniram e desenvolveram um filme biodegradável, feito à base da fibra da casca da banana e solução de galactomanana, uma fonte plástica alternativa extraída de sementes. O feito rendeu a primeira carta patente obtida pelo IFMA. Eu sou professora e pesquisadora do IFMA Campus Imperatriz. Nós trabalhamos com desenvolvimento de novos materiais, trabalhamos com materiais de várias áreas de conhecimento. Chegou uma aluna e disse: olha, professora, o meu namorado tem uma fábrica de doce de bananas e fica o resíduo, não é? Então eu disse: pois então nós vamos desenvolver uma embalagem a partir dessa casca dessa banana. A professora Angélica, que nos apresentou o universo das embalagens plásticas, ela observou que as cascas da banana apresentavam uma certa resistência mecânica. E a gente acredita que em um futuro próximo a gente vai ter esgotado nossas matérias-primas fósseis e precisaremos de matérias-primas alternativas, tal como amido, galactomanana, quitosana, são fontes de plásticos alternativas. E nossa ideia é justamente isso, utilizar uma fonte já bem estudada e acrescentar algo mais, como seria a propriedade mecânica da casca da banana. Então nós temos o carro-chefe, a adenantera pavonina, onde nós extraímos galactomanana, não é? Essa semente ela é aquecida, após aquecimento nós fazemos o entumecimento, depois é extraído o endosperma da semente, que é a galactomanana. Esse endosperma ele é pulverizado e a partir desse pó nós preparamos a solução de galactomanana. Preparada a solução, nós temos
o preparo da fibra. Primeiramente, as bananas foram lavadas. Em seguida, as cascas foram armazenadas em temperatura controlada para acelerar o processo de maturação. As cascas de banana foram fatiadas em pequenos pedaços com auxílio de uma tesoura. Em seguida, foram maceradas. Aí, com auxílio de uma peneira, é transferida a fibra. Aí é feito esse processo para a obtenção dessa pasta escura, que é utilizada para a formulação do filme. E a partir do preparo da fibra, nós preparamos a embalagem com a solução de galactomanana e a casca da banana. Já nessa etapa, já depois tudo pesado, já misturado, e é transferido para um agitador magnético sob constante agitação em 1000 RPM, em temperatura de 100 graus por 60 minutos. E a mistura é transferida para a placa de Petri. E após é levada para a estufa a 60 graus para a secagem. O filme é resfriado em temperatura ambiente até que a amostra desgruda totalmente da placa de Petri. E é assim que é formado o filme biodegradável à base de casca de banana e galactomanana extraída de semente de Adanantera pavonina. Esses pigmentos são as fibras presentes na casca da banana. Ela auxilia o filme manter mais forte, a propriedade mecânica mais resistente. Como pesquisadores, o nosso objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou gerar um conhecimento que vai ser utilizado para esse fim, para essa melhoria. A gente testou várias formulações de blendagem, até que chegamos a um resultado bem interessante. O que observamos aí? Isso pode ser potenciado, isso pode ser protegido. Se é um resultado muito interessante, precisa ser protegido. Então a gente, juntamente com a NPI, decidiu, juntamente com o IFMA e a UFMA, melhor dizendo, decidiu proteger essa invenção, essa nova ideia, esse novo invento. É lógico que alguns testes têm que ser conduzidos para garantir uma boa funcionalidade do nosso material, mas, de forma geral, é um material bem promissor e eu acredito que, em um futuro próximo, ele possa ser bem utilizado para o bem-estar da sociedade em si. Inovar e empreender, olhando para soluções que permitem tornar o país mais sustentável, recorrendo à biotecnologia e a materiais que estão disponíveis todos os dias. O grupo da professora Ana Angélica Macedo tem feito, no Instituto Federal do Maranhão, um progresso enorme, com o qual eu tenho tido a sorte de contatar há alguns anos. Atividades que envolvem todos os alunos e fomenta de uma forma única a investigação e o apetite dos seus alunos para se tornarem investigadores. Desta forma, este trabalho que hoje desenvolvemos é fundamental e que resultou numa patente, tornando o mundo mais sustentável. Muito obrigado. Aqui em São José de Ribamar, o IFMA oferece o curso de Jogos Digitais. Você conhece? É já já! Seja para o lazer ou para fins educativos ou profissionais, os jogos digitais são cada vez mais utilizados no nosso cotidiano. Para atender a demanda de formação nessa área, o campus de São José de Ribamar oferece o curso técnico em jogos digitais. Vamos saber mais sobre como funcionam as formas de acesso, a estrutura e o dia a dia dos alunos e professores? Durante o processo de implantação do campus São José de Ribamar, a comunidade local ela foi ouvida em audiência pública e foram apontados alguns eixos nos quais o campus poderia atuar. Foi apontado o eixo de tecnologia de informação e comunicação e
o campus passou a oferecer alguns cursos nessa área, como informática para a internet, redes de computadores e programação de jogos digitais. O curso de programação de jogos digitais está estruturado em 3 anos, que corresponde aos 3 anos do ensino médio. Ele é um curso integrado, então o aluno ele vai cursar ao mesmo tempo o ensino médio e ao mesmo tempo o ensino técnico. Então, durante 3 anos ele é exposto às disciplinas básicas do ensino médio, disciplinas normais como português, matemática, também as disciplinas técnicas, que vão ser disciplinas de programação, disciplinas de prototipação de jogos, disciplinas voltadas à roteirização. Eu costumo dizer que é um curso muito interdisciplinar. Na verdade, todas as disciplinas elas podem convergir e dialogar com as disciplinas técnicas do curso de jogos digitais. Então, muitos conhecimentos que antigamente o aluno dizia, para que eu estou estudando determinada fórmula, determinada função em matemática, uma aplicação a gente vê no curso de jogos digitais, quando a gente vai lidar com simulação física, quando vai lidar com economia, com contagem de pontos, com diversas mecânicas que colaboram para a construção de um jogo digital. Bem, o curso também proporciona uma série de oportunidades na área de pesquisa, na área de inovação. A área de jogos é uma área em ebulição, então temos aí temas em aberto, os alunos podem se integrar à pesquisa e também, principalmente, à extensão, né? Nós temos diversos projetos, como, por exemplo, o IFMA tem um projeto Fábrica de Jogos, nos quais os alunos podem desenvolver jogos em vários temas, né? E nós também, aqui no campus São José de Ribamar, anualmente nós desenvolvemos um projeto chamado Mostra de Jogos, em que os alunos eles vão divulgar o seu trabalho, né, para a comunidade. As portas são abertas à comunidade em geral, à comunidade externa, também a possíveis patrocinadores que podem levar aquelas ideias adiante. Nós temos a formação de um aluno que ele sai pronto para atuar no mercado como um programador, de modo geral, ele pode atuar em diversas áreas, mas principalmente ele é voltado para a construção de jogos digitais. Esses jogos podem servir tanto como entretenimento, como uma forma de lazer, mas também a gente pode falar de jogos sérios, voltados para treinamento, voltados para a indústria, voltados para simulações diversas, né? Por exemplo, na área médica, na área do trânsito, na área da segurança pública. Então, nós temos uma formação bem abrangente que o aluno ele pode, na verdade, ser empregado em diversas áreas. Só lembrando que é um mercado bilionário hoje no mundo, né? Que movimenta mais do que esportes, do que cinema, do que a música, né? Então, a gente tem aí um curso em uma área em crescimento, em que pode proporcionar aos nossos alunos uma série de oportunidades. Para acessar o curso, o candidato ele deve ter concluído o ensino fundamental e deve passar pelo processo seletivo, que sempre é divulgado pelo Instituto Federal do Maranhão, aí próximo ao período de execução das provas. Eu trabalho no curso de jogos, com a disciplina de inglês. No curso de jogos digitais, eles têm a necessidade da língua estrangeira, porque a maioria dos termos são em língua inglesa. Então, os alunos, quando chegam até o campus, eles precisam ter esse acesso, precisam ter um mínimo de conhecimento na língua para que eles possam desenvolver os jogos. O projeto Speak Out, que é um quiz educacional, surgiu da necessidade de a gente pensar em um jogo que utilizasse temática indígena e afro-brasileira. Então, a gente pensou em fazer um quiz educacional para que os alunos que acessassem esse jogo pudessem, ao mesmo tempo, praticar termos da língua inglesa e, juntamente com esses temas que são muito atuais, né? Eu, desde criança, gostei bastante de jogos e eu geralmente só jogava os jogos, eu não pesquisava muito sobre como eles eram feitos, todos os processos, mas quando eu fiquei sabendo que esse campus tinha esse curso de jogos digitais, eu fiquei bem interessado a me aprofundar nisso e entender melhor como funciona, como é feito, porque a gente vê já tudo pronto, mas tem um processo bem mais complexo por trás de tudo isso. Eu, juntamente com minha equipe, desenvolvemos o jogo Speak Cult, eu atuei como bolsista, e o jogo é um jogo de quiz voltado para a cultura afro-brasileira e indígena. Nós desenvolvemos esse jogo visando aproximar pessoas que tenham interesse nesse conteúdo de uma forma fácil e divertida, com um jogo onde ela vai estudar o conteúdo e depois testar o seu conhecimento com perguntas e respostas. Foi pelo edital Fábrica de Jogos. Nós tínhamos
uma ideia de um jogo em mente e daí a gente acabou se inscrevendo no edital e elaborando um projeto. O principal objetivo é apresentar aspectos da gramática inglesa abordando duas temáticas importantes, a afro-brasileira e a indígena, que a gente acabou fazendo paralelo com o NEAB, que é um dos maiores eventos do campus. Eu fui responsável pelo design do jogo Speak Cult, né? Eu fui responsável tanto por elaborar como ficaria em cada tela e como ficaria no jogo original. Fui responsável também por fazer os storyboards e protótipos de telas e após concluir o curso eu pretendo montar uma startup de desenvolvimento de jogos focada totalmente aqui no Brasil e eu pretendo expandir esse amor que eu tanto tenho por jogos para outras pessoas também, que elas possam conhecer esse universo e se identificar assim como eu. E esse foi o curso que viemos apresentar aqui no campus de São José de Ribamar. No próximo programa estaremos no Monte Castelo falando sobre os cursos que o Departamento de Química oferece. Lembrando que os cursos do IFMA são todos sempre gratuitos. E nosso programa termina aqui, mas você pode assistir novamente ao longo da programação no canal 2.3 ou na página da TV IFMA no YouTube. E se você também quiser que a gente fale sobre o seu curso ou sua pesquisa, ou se tiver dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente. Até a próxima!